Boa noite, meu povo! Mais um dia de live por aqui. E hoje temos um assunto muito interessante que vocês vão precisar ficar recordando disso aqui que nós vamos conversar hoje. Então vamos ver quem é que tá chegando. Oi, Lady, tudo bem? Já falei com várias pessoas hoje, Cristina, Dani. Como é que tá, pessoal? Eu quero pedir hoje para nós conversarmos aqui. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que são os pensamentos sabotadores. E os pensamentos sabotadores, eles atrapalham muito o nosso resultado. Oi, Dayana. Maristela, tudo bem, querida? Então, gente, eu sugiro uma coisa. Peguem papel e caneta na mão para que vocês possam ir anotando algumas coisas aqui. E isso vai ajudar vocês a ficar lembrando, a memorizar isso em outros momentos quando vocês sentirem dificuldade. Ou até às vezes no celular, dá para anotar, mas aí vai atrapalhar de ver aqui, né? Então peguem papel e caneta na mão para vocês irem anotando, porque vai ter umas coisas bem legais para vocês anotar e lembrar isso depois. Olha, tô vendo um monte de gente querida aqui chegando. Marília, Luga, tudo bem? Nilda, Rita, como é que tá? Ó, a Priscila, minha águia. Oi, Fabi, tudo bem? Helena, coisa boa ver vocês aqui. Priscila, quanto tempo, né, Pri? Então, gente, eu quero justamente pedir a participação de vocês. A gente vai falar sobre pensamentos sabotadores. Então, quando vocês identificarem, perceberem que já tiveram algum pensamento desses aqui, vão comentando aqui comigo, porque eu tenho certeza que eu vou adivinhar vários pensamentos que já apareceram aí na cabeça de vocês, tá? E para isso, para vocês lembrarem e melhorarem o jeito de pensar quando esses pensamentos aparecerem, que eu sugiro que vocês peguem aí papel e caneta para anotar, e isso vai começar a ajudar mais vocês daqui para frente, tá? Eu quero então a participação de vocês, tá? Mandem coraçõezinhos aqui para mim na live, isso vai ajudar a Nutri, vai ajudar mais pessoas a verem aqui que a gente está conversando. Além disso, pega esse aviãozinho e manda aí para 3, 4 pessoas que vocês conhecem para ver que a gente está aqui conversando, tá? Então, vão participando comigo aqui. Oi, Cláudia, tudo bem? Vão participando comigo aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai aqui comentando e vai trabalhando esses pensamentos, tá? Olá, Rosane, tudo bem? Matheus, querido. Gente, eu quero saber se vocês conseguem já entender, identificar, assim, alguns pensamentos, ou se vocês nunca ouviram falar nesse termo de pensamentos sabotadores. Quem é que sabe aí? Já identificou alguns pensamentos que estão fazendo você sabotar? Fazer aquela escolha inadequada na hora que tá com vontade de comer? Quem é que já identificou algum pensamento aí? Me conte, porque a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, uma das coisas assim que mais atrapalham o processo de mudança são os pensamentos sabotadores. A gente já vem falando de algumas outras coisas, mas os pensamentos sabotadores, eles realmente nos atrapalham e impedem aquele resultado que a gente quer. Esse pensamento sabotador é aquela desculpinha que a gente inventa na hora que tá com vontade de comer.
né? Mesmo sabendo que não é o que a gente deveria fazer, é aquele jeitinho que a gente arruma de fazer o que tá com vontade naquele momento e de ceder novamente à comida. Então, a gente tem que arrumar esses pensamentos, organizar essa maneira de pensar com relação àquelas situações que vão acontecendo, para que o nosso resultado, deslanche, e aí a gente consiga o tão sonhado resultado que a gente quer, tá? Oi, Vanessa, tudo bem? Leucineia, foi minha colega na pós, tudo bem? Então, vamos falar sobre esses pensamentos, tá? Às vezes isso soa realmente como uma verdade meio dolorida, assim, mas é pra gente fazer aí, levantar a bunda da cadeira, né? E fazer o que precisa fazer naquele momento, certo? Então, outra coisa que eu quero explicar pra vocês, assim, todo pensamento gera uma emoção, e essa emoção gera um comportamento. Então as pessoas dizem assim: ai, quando eu vi eu já comi. Sim, porque isso é muito rápido, mas sempre teve um pensamento antes. A gente identificou, apareceu a vontade de comer, a gente pensou em alguma coisa antes de comer. Por isso, como o pensamento é a primeira coisa que acontece nesse processo, a gente precisa começar a arrumar esses pensamentos, porque aí isso vai ajudar na mudança de comportamento, certo? Por isso que a gente fala tanto em pensamento, né? Vamos começar com um dos primeiros pensamentos, e eu tenho certeza que vocês que estão aqui já disseram isso, ou já pensaram muitas vezes nisso. E aí eu quero que vocês vão me falando aqui. Quem já pensou, levanta a mãozinha aí, porque garanto que a maioria de vocês já teve essa ideia, tá? Primeiro pensamento sabotador, então. Emagrecer é muito difícil. Quem é que já pensou nisso? Só que toda vez que a gente diz que emagrecer é muito difícil, é como se a gente mandasse um comando pro cérebro que faz já, dá aquela pausada assim. Então a gente tem que tirar este difícil da nossa memória, dos nossos pensamentos, da nossa fala, e a gente vai trocar isso, certo? Um monte de mãozinha, né? Todo mundo achando que emagrecer é difícil. E aí, barrando o resultado que a gente tanto quer. A gente vai trocar, então, este pensamento de emagrecer é muito difícil e vamos arrumar este pensamento. Como que a gente vai arrumar esse pensamento? E por isso que eu tô dizendo para vocês anotarem. Porque vocês precisam lembrar, toda vez que aparecer esse pensamento, a gente vai arrumar essa maneira de pensar para fazer nós conseguirmos agir aí. Então, risca a palavra difícil do teu dicionário e a gente vai trocar por desafiador. Emagrecer é desafiador, não é difícil. É necessário ter cuidado, se concentrar, fazer exercício, realmente modificar o comportamento, fazer boas escolhas. Mas a gente vai tirar o difícil e vai trocar por desafiador, tá? E aí, né, gente, vou dar de novo aqui o exemplo da gaveta, que eu falei ontem na live. Quem é que ouviu aí na live de ontem a questão da gaveta quando a gente fala em mudar um comportamento, tá? Quando a gente está tentando mudar um comportamento, melhorar um hábito, no começo realmente é bem desafiador, porque a gente segue repetindo aquele mesmo comportamento. Então lembra da gaveta, tá? Qual é o exemplo? Imagina que tu tem na primeira gaveta da tua cozinha, tu tem lá os talheres.
essa gaveta estragou. Até essa gaveta ser arrumada, tu pegou os talheres da primeira gaveta e botou na segunda gaveta. O que acontece toda vez que tu vai pegar um talher? Abre a gaveta de cima. Depois de um tempo que tu ficar abrindo a gaveta de cima e depois ter que ir para a gaveta de baixo, tu começa a quase ir na gaveta de cima e aí então tu vai lá na gaveta de baixo. Depois de um tempo que tu tá fazendo isso, tu vai começar a ir direto na gaveta de baixo. Então não é porque vocês... E esse é o processo de mudança de comportamento, ele acontece gradativamente. E é por isso que eu sempre falo continuar, repetir, voltar, retomar, porque a gente precisa insistir muito nesses comportamentos para que a gente então consiga a mudança que a gente quer, tá? Então, não é porque a gente está falando nesses pensamentos que vocês identificam um pensamento que ele não vai mais aparecer. Ele vai aparecer, mas vocês vão pensar naquilo e vão lembrar. Eu sei que eu não posso falar essa palavra. Emagrecer é desafiador, não é difícil. É assim que a gente vai fazendo, até firmar mesmo esse pensamento aqui na nossa mente e aquele pensamento anterior ficar mais enfraquecido para que a gente fortaleça este novo pensamento. Combinado? Trocar difícil por desafiador. Este é o primeiro, tá? Segundo pensamento desafiador. Segundo pensamento sabotador. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu sempre tive acima do peso. Por que eu vou mudar agora? Eu queria Luga, me ajuda aí. Eu queria que ficasse preto e branco aqui até quando eu dissesse esse pensamento sabotador. Então, eu nunca vou conseguir emagrecer. Sempre tive acima do peso. É assim que vai continuar. Para que eu vou mudar agora? Se acostumando com essa rotina de ficar com aquele resultado que a gente não quer, né? Então, quem é que já pensou nisso aí também? Que nunca vai conseguir, tentando aquela coisa de se conformar, assim. Então, quando vier este pensamento, você vai trocar ele por eu estou acima do peso já faz tempo, e estou repetindo isso, formando um padrão. Mas eu sou capaz de mudar. Muitas pessoas já conseguiram. Eu também consigo. Eu sou capaz. Então, toda vez que aquele pensamento que não vai conseguir aparecer, você vai repetir e explicar para sua mente, para esse seu processo, que você é capaz de mudar, que muitas pessoas conseguem e que você também vai conseguir. Combinado? Quem é que já pensou isso aqui? Nossa, a quantidade de gente que eu recebo aqui na primeira consulta já dizendo, eu não consigo, né? Eu já tentei muitas vezes. E sim, a maioria das pessoas já fez uma infinidade de vezes dieta na vida. Mas a gente tem que arrumar um jeito de fazer que seja o teu jeito. É isso que eu acredito na nutrição. Não é exatamente a mesma receita de bolo para cada um. Cada um vai ter que encontrar o seu jeito de se alimentar com qualidade para que isso seja sustentável, sustentando esses comportamentos que eles vão se tornar definitivos. Comportamentos definitivos, resultados definitivos, tá? Então, eu nunca vou conseguir troca, tá? Eu sou capaz. Terceiro pensamento. Determinação, exatamente. Isso é para tudo na vida, para qualquer hábito que a gente precisa mudar, ser determinado, voltar, retomar, enfim, vai fazer toda a diferença, né? E agora?
Esse aqui é um dos mais comuns, assim, e que eles aparecem frequentemente. Eu mereço comer. Eu tô estressada, tô cansada, trabalhei demais, briguei com o marido, meu chefe me incomodou, meus filhos estão incomodando. Seja lá o que for, mereço comer. Esse aqui é um dos que mais aparecem. Disparado, esse aqui eu acho que é o que mais aparece. Me conta aqui. Vocês não estão conversando comigo? Conversa comigo, gente. Essa do mereço comer é uma das campeãs. Tô estressada, cansada, trabalhei demais, enfim, a gente inventa a desculpa que puder para dizer que tá merecendo comer. Na verdade, a gente tá sentindo algum desconforto, né, por algum motivo, seja quais todos esses que eu listei aí ou outros, né? E aí a gente tá procurando sentir uma sensação de prazer imediata. Tô tentando me sentir melhor com a comida por causa de um estresse, de uma situação que aconteceu ou de um sentimento, né? Então, para aliviar esse sentimento, eu tô procurando na comida isso. E isso aqui é muito perigoso, porque a gente entra num looping, assim, né? Tô cansada, estressada, comi por causa disso, aí depois que tu come, porque tu tava cansada, estressada, seja qual for, tu fica frustrada, se sente triste porque comeu, sente culpa porque comeu, e a culpa leva à frustração, à tristeza. E aí o que tu faz? Come de novo. Então a gente entra nesse ciclo de comer porque comeu. Não tem o menor sentido, mas isso acontece com muitas pessoas. Porque a culpa não costuma ser um sentimento que ajuda a pessoa a não fazer isto de outras vezes. Raramente isso acontece. Eu faço uma coisa, me sinto culpada e aí por causa dessa culpa não vou fazer isso de novo. Seria o ideal. Mas a maioria das pessoas e quem tem um problema de relação com a comida costuma acontecer isso. Come, culpa, tristeza, comida, culpa, tristeza, comida. Então, essa do mereço a gente tem que tirar. E a gente vai trocar o mereço comer por outra coisa. Eu mereço é ter energia. Eu mereço é ter o peso que eu quiser. Eu mereço é ser feliz, é ter o corpo que eu quiser, é poder comprar a roupa que eu quiser, é poder amarrar o calçado, cruzar as pernas, me sentir bem o tempo todo e não só naquele momento. Então eu mereço um monte de coisas e não é comida que vai resolver aquele teu problema. Ele pode resolver a comida por um momento e deu. Porque a comida de verdade ela resolve só a fome. Outras coisas é só um prazer imediato, tá? Então essa do mereço comer, vamos cancelar, tá? Ó, como tirar a comida do pensamento? Estamos falando nisso agora, arrumar o pensamento, tá? Vamos para o nosso quarto pensamento sabotador. Não tem importância se eu comer essa comida não planejada, porque é só hoje, é só um pedacinho. Essa do só um pedacinho, e isso aqui entra o hábito de beliscar, né? Só um pouquinho, só hoje, só um pedacinho, e aí a gente vai repetindo esse comportamento que é muito arriscado, e quando a gente começa a fazer isso frequentemente, isso atrapalha muito o processo de emagrecimento, porque se realmente fosse só uma vez
e só um pedacinho é uma coisa. Agora, nós temos a tendência a formar um padrão e ficar todo dia dando aquela beliscadinha, né? Dando aquela experimentadinha ou comendo o restinho do filho. E aí vai se somando essas coisas, tá? Então, quando a gente tá fazendo isso, a nossa escolha, ela não tá sendo consciente. A gente tem que pensar em como que isso vai repercutir no nosso resultado quando a gente começa a fazer isso muito seguidamente. Então, a gente vai precisar aprender a dizer não, porque quanto mais a gente tem este hábito de fugir do teu planejamento, mais isso se enraiza. E quando tu tá fazendo a dieta certinho, tu tá dentro do teu plano alimentar e seguindo isso, o que às vezes vem o pensamento? Ai, não vou estragar agora, não vou comer isso aqui se eu já tô fazendo tudo tão direitinho. Então a gente tem que justamente fortalecer o músculo da resistência e não o músculo da desistência. Porque quanto mais a gente vai desistindo de manter o padrão certinho, a gente tem uma tendência a começar a repetir mais ainda esses comportamentos, tá? Ó, a Cristina se identificou aí, né? Então, como é que a gente vai pensar? Vamos de novo. Pensamento de eu mereço, de não ter importância, né? De eu comer essa comida que não tá planejada, a gente vai trocar. Eu escolho comer este alimento, independente do resultado que ele vai me trazer. Assim, tu tá fazendo uma escolha consciente, tá? Eu escolho comer este alimento, independente do resultado que ele vai me trazer. Ou vira a chave, né? Eu não vou comer, porque eu preciso mudar o meu comportamento. Eu não preciso comer isto neste momento. Tá com fome? Ou não tá com fome? Tá comendo só porque tem ali, só porque tem alguém comendo. Não é, gente, aquela coisa de que nunca vai comer nada diferente, de que tem alimentos proibidos. Não é nada disso, porque não é essa linha de trabalho que eu acredito. Mas a gente precisa manter uma base saudável e, na maior parte do tempo, respeitar as nossas sensações físicas de fome e de saciedade. E na maioria das vezes, esse sabotador aqui, a gente não tá com fome. A gente tá com uma vontade de comer alguma coisa ali, tá? Então, eu escolho comer ou eu não vou comer, porque eu preciso modificar o meu comportamento. Pensou o sabotador, arruma o pensamento, tá? Ó, Daniela, depois dos desafios mudei muito, já perdi muitos quilos, me identifiquei com todos os pensamentos. A Daniela é uma das minhas águias aqui dos desafios Fênix, né, Daniela? E é isso, quando a gente vai corrigindo, identificando os pensamentos, a maneira de pensar, resolvendo comer emocional, né? E tendo um método de emagrecimento, a coisa vai acontecendo, né? E o grupo é muito interessante porque como tu tem a motivação diária ali das colegas e eu tô sempre ali no grupo, isso ajuda a não desistir. Então as pessoas que têm essa dificuldade de voltar, de retomar, ele ajuda muito por causa disso. Bom, então vamos ao nosso quinto pensamento. Esse aqui também acontece, ó. Eu não me importo de estar acima do peso. É inverno, ninguém tá vendo. Tô cheia de casaco. Ai, meu marido gosta. Quem é que já não pensou isso? Quer emagrecer, mas quando dá a vontade de comer, pensa que não tá nem aí, né? Mas imagina que assim,
Se tu realmente não se importasse, tu não ia nem ter começado tu não ia ter esse objetivo, né? Tu não ia ter começado esse processo de emagrecimento. Porque assim, gente, ninguém vai poder fazer isso pela gente. Ninguém vai lá na academia fazer exercício por mim. Ninguém vai comer o que eu preciso. Ninguém vai botar lá comida na minha boca, nem o que eu preciso e nem o que eu não devo comer a toda hora. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade e fazer por mim. Ninguém vai fazer isso pela gente. Então, se não é você que vai cuidar, quem é que vai cuidar? Não tem jeito, né? Então, a gente vai trocar eu não me importo de estar acima do peso por eu me importo comigo mesma. Se eu comecei este processo, é porque eu me importo, tá? Então, este foi o nosso 5º pensamento. Agora, outro pensamento. Essa aqui é aquelas pessoas que têm uma tendência a ter pensamentos dicotômicos, que a gente chama, que é aquele 8 ou 80, tudo ou nada, né? Quem faz muito isso costuma pensar isso quando alguma coisa não dá errado. Alguma coisa dá errado. E vai dar. Eu quero te dizer que vai dar. Tu não vai começar um planejamento alimentar e vai ser tudo lindo, maravilhoso e perfeito. E tu vai fazer tudo certo sempre. Não vai. Então, criar a expectativa de que tem que fazer tudo sempre 100% certo só vai causar frustração. E aí, quem faz isso pensa quando dá errado. Eu faço tudo errado, eu sou um fracasso. Não tem nada de ser um fracasso porque alguma coisa não deu certo. Não é porque tu teve um erro que significa que tu tá fazendo tudo errado. Esses pensamentos catastróficos assim atrapalham muito o processo de mudança. Ou a pessoa comeu um negrinho, acha que vai engordar 1 quilo, como se tivesse comido uma panela, né? Então, a gente precisa avaliar o tamanho da nossa exigência conosco. Qual é o tamanho da minha exigência? Será que eu não estou exigindo muito de mim mesma para pensar que eu nunca vou errar e quando isso acontecer que eu sou um fracasso por causa disso? Será que eu não estou então tentando fazer isso tão 100% e aí fica impossível de sustentar? Normalmente dura até sexta-feira de noite, né? Aí sexta já não aguenta mais, pede uma pizza, come até domingo para segunda passar água e alface de novo. E aí vai comer de novo na sexta. Então, quando acontecer alguma coisa assim, eu faço tudo errado, sou um fracasso, a gente vai corrigir esse pensamento. Tudo bem, cometi um erro, não tem tanta importância. Eu vou retomar agora e assim não vou jogar tudo fora. E é retomar agora, não é segunda-feira, não é amanhã, não é continuar comendo tudo nesse mesmo dia, é agora. Eu vi que eu servi, sei lá, um pedaço de aipim muito grande no prato, que eu não preciso tudo aquilo, é agora que eu não vou comer e não deixar para depois. Então, tudo bem, cometi um erro, vou retomar e vai dar tudo certo, tá? Outra coisa, isso me falam muito, vamos ao nosso 7º pensamento sabotador, tá? As pessoas vão me achar uma chata. Quem é que já não pensou isso? Se eu não comer o que ela tá me oferecendo, ela vai me achar chata. Se eu for no aniversário e ficar comendo só um pouquinho, vão dizer que eu não gostei da comida, né?
não acontece, ou achar que parece que tem que comer bastante, né? Ou vai na casa de alguém fazer uma visita, a pessoa ofereceu uma coisa e aí tu acha que não pode dizer que não. Isso acontece muito, né? Que as pessoas vão ficar chateadas e tal. Bom, primeiro aí a gente tem que voltar à questão da escolha. Toda escolha é uma renúncia, né? Então, tu quer comer ou tu não quer comer e tu tá achando que precisa comer só para não desagradar alguém. Primeiro é essa a decisão que tu deve tomar, né? Porque não dá para pensar que não, é porque eu não quero desagradar a tia fulana, ou se é porque tu tá com vontade de comer. Se tu tá com vontade de comer, daí tu vai escolher. Lembra do outro pensamento. Tu vai escolher se tu tá com vontade de comer, se tu vai tomar a decisão de comer ou não. Mas não querer comer alguma coisa e comer só para não desagradar o outro, a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte: quem tu quer desagradar? Tu prefere deixar a fulaninha chateada ou é tu que vai ficar chateada de ter que comer quando tu não quer sair do teu planejamento? Será? Ainda tem mais. Será que essa pessoa vai ficar tão chateada assim? Ou é eu que tô pensando? Às vezes as pessoas não estão nem aí. Se tu tá no aniversário, será que tem gente cuidando do que tu tá comendo? Será que eu vou ser tão importante assim que tá todo mundo olhando o que eu tô comendo? Às vezes as pessoas não estão nem vendo a gente tá achando lá que eles estão vendo o que eu tô comendo. Então, quer comer, come, aceita o resultado. Não quer comer, não come, porque tu tem o direito de comer o que tu quiser. Porque quem vai ter o resultado a partir daquela escolha de comer é tu. Então, mesmo que alguém fique chateado, a consequência de comer é tua. Então, é tu que vai ter que escolher se tu vai querer ficar chateada, desapontada contigo mesma, ou aquela pessoa de repente diz assim: ai, come, não tem importância, é só um pedacinho. E aí depois quem fica chateado e quem engorda é tu. Então, a gente tem que escolher às vezes, porque mesmo que essa pessoa fique chateada, quem que a gente quer que fique chateada, tá? Então, não, obrigada, porque eu tenho direito. Aí isso tu pensa, né? Não, obrigada. Ah, mas tem certeza? Não, obrigada. Ah, mas tem certeza? E aí, às vezes, se tu disser que é por causa que tu não quer engordar, se tu tá fazendo uma reeducação alimentar, tô de dieta, e aí tu diz que tu não quer comer por causa disso, provavelmente mais as pessoas vão insistir para te comer. E às vezes é interessante dizer assim: ai, tava louca de fome, já comi antes de vir. Ou, ai, não tô muito boa do estômago hoje, daí, não, obrigada. Até já tomei um chazinho. Inventa qualquer desculpa se tu não quer comer, né? Se tu acha que tu não tem a firmeza suficiente naquele momento para sustentar, não, obrigada, tu pode inventar outra coisa que a pessoa vai insistir bem menos, tá? A Daniela tá nos contando aqui. Sempre achei que tinha que fazer 100%, por isso nunca deu certo. Agora tá dando certo. Isso aí, Daniela, muito bom. E a Rosane tá numa briga lá com os sabotadores. Rosane, é uma briga mesmo, mas essa briga vai ficar mais leve. A gente fica nessa luta no começo, mas depois a gente vai ensinando o cérebro a pensar mais direitinho, né? E agora tá dando certo, né? Tô adorando ver teus pratos. Bom, talvez eu perca o controle e eu coma demais na festa. A gente já vai para um lugar que tem comida, daí pensando, né, que de repente vai exagerar. Bom, a gente deve ir num lugar, quando a gente vai ir num lugar que tem comida, né? E se tu escolheu que tu vai comer
ou que tu vai te concentrar, bom, eu decidi que eu quero ir nesse aniversário e que eu não vou exagerar, que eu vou tentar manter o controle. Então, eu sei que vai ter isso, isso, aquilo. Eu vou fazer assim, assim, assado. Sai de casa já com isto definido na tua cabeça, com isso organizado. Eu vou lá na festa e vou comer assim, assim, assado. Então, o pensamento, toda vez que aparecer, talvez eu perca o controle, a gente vai trocar o pensamento. Qual é o pensamento novo? Eu irei à festa e comerei somente o que eu planejei. Eu irei à festa e vou comer só o que eu planejei. E aí vocês vão repetindo isso, certo? Que mais? Mais um pensamento. Suzy, tudo bem, Suzy? Talvez eu perca o controle e coma demais na festa. Agora nós vamos ao nosso 9º pensamento sabotador. Deixa eu baixar isso aqui. Deu. Comi demais. Estraguei tudo. Já que eu comi, vou continuar comendo tudo o que eu quiser e amanhã eu começo. Ou na segunda eu começo. Esse aqui e o do mereço comer, esses são os campeões. E sabe que eu nesses anos de nutrição aí, eu vejo que esse pensamento aqui, quando as pessoas conseguem arrumar, finalmente ele começa a funcionar, é onde deslancha o resultado. Por quê? Porque a pessoa tá se permitindo comer um pouco, não tá pensando em fazer 100%, mas ela consegue voltar. Ela consegue retomar sem ficar se culpando, sem fazer daquilo uma coisa gigante, né? Então, esse Jaque, que é a dona Jaque, a gente tem que mandar embora. Manda a Jaque embora. Porque é aquilo, né? Já que eu comi isso aqui sexta-feira de noite, azar, estraguei tudo, vou continuar comendo tudo e na segunda eu volto. Ou amanhã eu volto, né? Gente, se a gente tirar esse pensamento e botar ele para outra coisa que não seja comida, a gente consegue ver que isso não tem o menor cabimento. É só aquela desculpa que a gente inventa na hora que tá com vontade de comer. Então, vamos pensar em outra coisa. Já que eu tropecei no primeiro degrau da escada, eu vou me atirar. Porque eu tropecei no primeiro degrau, agora eu vou me acabar, descer a escada rolando. Já que eu deixei o meu telefone cair e trincou o cantinho da tela, vou atirar no chão, vou continuar, vou quebrar tudo. Já que eu quebrei um pouquinho. Percebe que não tem o menor sentido, a gente não faz isso com outras coisas. Só que com a comida vem o Jaque. Então, manda a Jaque embora. Não deu certo, retoma agora, tá? Quem é que já tá conseguindo melhorar o Jaque aí e tá voltando, conseguindo, aprendendo a retomar? Me conta. Daniela, eu sei que tá. Priscila, também eu sei que já tá. Tem mais alguém aí que já tá controlando o Jaque? A Suzy também tá aprendendo. E esse aqui, vocês precisam mandar a Jaque embora. A Suzy identificou então, já tá melhorando, a Priscila também, a Simone já mandou a Jaque embora e a Kátia tá dizendo que tá potente, a Jaque não sai daí, sempre te visitando, Kátia. Então manda a Jaque embora, essa aí é a visita que a gente não quer, porque quando a gente começa a fazer isso, o resultado começa a aparecer, tá? Então, vamos ao nosso último pensamento, que a gente teve
São 10 pensamentos que eu trouxe aqui para vocês, que são esses mais comuns, né? Ah, tem um que eu quero falar também. Eu sou uma pessoa muito fraca com relação à comida e à dieta. Parecido com aquele fracassado, né? Eu sou um fracasso, não consigo fazer nada. Eu sou uma pessoa muito fraca com a dieta. A gente vai trocar esta frase por um novo pensamento mais funcional. Então, eu sei que se eu continuar praticando esses pensamentos, eu conseguirei me controlar. Eu estou aprendendo a ser forte. Bora trocar esse pensamento. Não sou fraca, não é difícil, é desafiador e eu estou aprendendo. Eu vou continuar praticando e eu vou conseguir me controlar. Pensa que tu consegue perceber que tu mandou outra mensagem para o teu cérebro? Uma tá lá, né, toda para baixo e outra tá dizendo, não, dá para continuar. Então, é diferente, né? Esse comando que a gente manda e que vai fazer a gente seguir para frente, né? Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês é que às vezes acontece esse pensamento assim funcional ou disfuncional quando a gente se pesa. Então, por isso que essa questão do se pesar nunca é a mesma orientação. Eu nunca digo para todo mundo, se pesa em casa, sozinha, tem uma balança e se pesa, ou eu digo para todo mundo, não se pesa, porque depende. A gente precisa avaliar isso individualmente, porque algumas pessoas vão se pesar e elas vão usar esse pensamento para qualquer resultado que tiver ali na balança. Vai vir o pensamento de se sabotar ou de ir mais à frente, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento disfuncional, um pensamento sabotador e que ela não pode se pesar. O que aparece no pensamento? Se pesou e engordou. Ai, que droga, eu engordei, não adianta nada, então eu vou continuar comendo tudo que eu quiser e depois eu vejo. Aí continua comendo porque engordou. Ou ela emagreceu. Ah, eu emagreci, então eu posso comer. Qualquer resultado que der na balança vai vir um pensamento sabotador. Ao contrário, então essa pessoa não pode se pesar. Enquanto ela não resolver esse pensamento, é melhor que ela não se pese, tá? Se concentra no comportamento, é no que tem que fazer e não no resultado da balança, tá? Quem é que pode se pesar? Quem usa qualquer resultado a seu favor? Agora eu vi que aqui do pensamento positivo, aqui alguém colocou, Neuza, é exatamente isso, né? Aí a pessoa se pesou e engordou. Bah, engordei, então eu tenho que me controlar mais. Se eu me controlar mais, eu vou melhorar esse resultado aqui na balança. Ou a pessoa emagreceu. Que bom que eu emagreci, então tá funcionando, eu vou continuar fazendo isso que vai dar certo. Essa pessoa pode se pesar. E aí ela vai ter um benefício com relação a isso, porque ela consegue se controlar mais, ela entende o resultado dela. Claro que aí precisa também, né, avaliar que conhecimento do peso e dessa variação de peso que a gente tem, né, que tem que aprender sobre isso, porque tem muitas variações do peso na balança. Mas então avalia, se tu é essa que te sabota, não se pesa. Se tu não te sabota, daí tu pode se pesar, tá? Ó, eu sou essa que me saboto. Ó, Silvana, então não se pesa, Silvana. E a Simone, me pesava, tinha engordado, me frustrava e comia mais. É de entrar naquele ciclo que a gente estava falando antes, né? Então, por isso que
Às vezes, como a Silvana disse ali, às vezes a gente nem percebe, e por isso que eu tô aqui falando para vocês nesses pensamentos, porque a gente pensa naquilo, mas nem identifica isso como um sabotador, e nem não fica uma coisa muito consciente, né? Então, quando tem alguém dizendo isso pra gente, né, acende aquela luzinha, ó, isso aqui eu tenho que controlar, tenho que melhorar, tá? Então, não vai funcionar se pesar para todo mundo. Gente, esses eram os pensamentos que eu trouxe para vocês aí mudarem essa linha de pensamento que tá atrapalhando aí, conseguir o resultado que vocês querem para a vida de vocês, conseguir o tão sonhado emagrecimento definitivo para ser a última dieta que tu vai fazer. Agora, ainda mais no inverno, começa aquele ciclo que em agosto as pessoas já estão enlouquecidas daí, porque setembro tem que diminuir a roupa, e aí começa aquela loucura de fazer dieta restritiva e quer perder 20 quilos até dezembro. Aí dezembro come tudo de novo, janeiro e fevereiro porque é férias, março tem carnaval, depois é inverno, segue engordando e agosto bate o desespero de novo. Então não dá, gente, vai passar a vida assim, não dá. Dá para ser muito melhor do que isso, tá? Então, o recado que eu quero dar para vocês hoje é de assumirem a responsabilidade sobre os seus comportamentos. Ninguém pode fazer isso pela gente. Nós precisamos ter esse conhecimento, ter ferramentas, buscar ajuda profissional, né, para conseguir o que a gente precisa. Tem pessoas que têm mais facilidade porque têm uma relação com a comida bem tranquila, outras não, tem um monte de questões relacionadas à comida ou na vida, enfim, que vai ter momentos mais complicados, mas não dá para desistir. Imagina, se eu tô tendo dificuldade em emagrecer e ainda tô me cuidando, como é que vai ficar se eu vou desistir? Aí eu vou comer mais, vou engordar mais, então se eu não quero engordar, eu tenho que seguir tentando, que uma hora vai, tá? Ó, a louca da balança, Vanessa. Então, a Silvana ali, eu já mudei muito, faz um ano que estou acompanhando os desafios e já estou na manutenção. A Cláudia até eu citei aqui, então agora que tu falou, posso falar que é tu, né? Eu citei aqui o teu exemplo, acho que foi ontem, que tu começou os desafios lá no segundo grupo ano passado, né? E depois já perdeu bastante peso, e depois que tu ainda tinha chegado no peso que tu queria, tu seguiu ainda participando e agora segue o acompanhamento individual, porque as pessoas muitas vezes fazem isso, chegam no peso que querem e aí abandonam tudo como se isso tivesse resolvido e não tá. Foi a primeira etapa, agora tem que continuar. Agora trabalhar a manutenção de peso para transformar esse resultado em definitivo. Comi batata frita, mas tá tudo certo, minha livre da semana. Isso aí, se perdoa, se tu escolheu comer essa batata frita, daí tu nem precisa se perdoar, porque foi uma escolha consciente, né? E vai simplesmente continuar, sem problema nenhum, tá? Gente, amanhã temos uma live com o Dr. Ricardo Minuzzi, vai ser no mesmo horário, eu vou chamar o Dr. Ricardo aqui e a gente vai conversar sobre quando é necessário utilizarmos medicação para redução de peso, que tipo de medicação, se às vezes a gente usa antidepressivos, anorexígenos, né, outras medicações que existem para o controle de peso. Então, para quem quando utilizar, como fazer para não ter efeito de acabar recuperando peso depois, né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso amanhã e eu espero vocês todas aqui para a gente conversar e vocês podem tirar todas as dúvidas sobre isso também, Dr. Ricardo endocrinologista,
que é o médico mais capacitado aí, às vezes psiquiatra, quando precisa tratar transtornos da ansiedade e depressivos. Mas então ele vai aqui nos ajudar a entender essa questão das medicações e a gente vai bater um papo aqui super legal, tá? Então espero vocês amanhã e eu vou agora pedir para vocês que está comigo aqui desde o início da live, tirar uma fotinho aqui e compartilhar isso. Eu não me saboto mais. Bota essa frase lá. Tá, gente? Tira um print aqui, marca a Nutri para eu compartilhar e tu assumir esse compromisso de eu não me saboto mais. E aí amanhã eu espero vocês nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. E aí eu vou deixar essa live salva por 24 horas aqui. Depois ela vai lá pro YouTube, tá? Um beijo no coração de vocês. Gente, sério, tô muito feliz essa semana de contar com a participação de vocês aqui. Até segunda-feira temos live, tá? Um beijo!